Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 27 de agosto, sábado. A Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de Santa Mônica. Santa Mônica é mãe de Santo Agostinho. Essa mulher de profunda fé, uma mulher de profundo mistério, de graça e de amor para com o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, procura em sua fé, ainda que talvez não tão profunda como a fé que seu filho posteriormente concederá testemunho à Igreja, ela procura educar Santo Agostinho na fé. Reza, insiste, apela a Deus para que veja seu filho convertido. E ela alcança de fato esta graça. Existem movimentos na Igreja que chamam-se Mães que Oram. E com toda certeza se inspira em Santa Mônica. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida,
patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Mônica, mãe de Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, na atual Argélia, no ano de 331, e faleceu na Itália em 387. Mulher determinada, por meio de sentidas lágrimas e preces, alcançou a conversão do filho, o qual, no livro Confissões, habilmente descreveu a personalidade e as nobres atitudes de sua mãe. Deixemo-nos impulsionar pelo admirável exemplo dessa zelosa mãe e esposa cristã. Então, este breve relato já nos dá um pouco os detalhes sobre esta grande mulher, é claro. Santo Agostinho, ele vai descrever ainda de uma forma muito mais profunda, na sua obra Confissões, a presença, a personalidade e, de fato, a incisão desta mulher no caminho de conversão de Agostinho, no zelo para com a casa, na vivência e profunda adesão ao amor de Cristo. Mônica é, de fato, uma verdadeira discípula do Senhor. Ela vive em sua vida, então, esse discipulado como esposa, como mãe e posteriormente como viúva. Ela abraça de fato as dimensões da sua vida e dedica esta vida ao Senhor. Vamos dizer de fato que Mônica procura viver e realizar em plenitude o que o Evangelho de hoje nos propõe. Ela não esconde os talentos, pelo contrário, ela desenvolve. A palavra nos fala hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 a 30, sobre esta experiência de um homem que ia viajar para o estrangeiro e chama os seus empregados para confiar-lhes os bens. Aqui tem então essa proporção, 5, 2 e 1. Não há distinção de maior para o menor. A palavra nos fala que é confiado mediante a capacidade de cada um. O que tem um talento tem grave responsabilidade, tem a mesma, poderíamos dizer, missão que o que tem 5 talentos. Qual é esta missão? Cuidar e fazer com que esse talento aumente, fazer com que esse talento dobre, fazer com que esse talento não fique escondido. O que é esse talento em nossa vida, senão a experiência da fé? Mônica procura nutrir a sua fé, procura viver esta fé e cada vez mais, por meio da oração suplicante pela conversão de seu filho, ela faz com que esta fé frutifique, dê frutos. Isso é primordial na vida, ou primordial na vida de Santo Agostinho. O testemunho de sua mãe ajude muito para que ele possa se converter, possa acolher de fato aquilo que Santo Ambrósio posteriormente vai dizer por meio das suas homilias, e isso vai tocar profundamente a vida de Agostinho. As duas memórias são muito próximas, a memória da mãe e do filho. Agora em agosto, no dia 27, nós celebramos a memória de Santa Mônica. No dia 28, Santo Agostinho. Nós não vamos celebrar, enquanto igreja, a memória de Santo Agostinho,
Por quê? Porque nós estamos no domingo, no dia 28 é domingo. E o domingo é o dia do Senhor. E eu tenho certeza que os seus servos não se importam de conceder lugar à divina majestade, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele cresça e os seus servos desapareçam. Mas, olhando para a vida de Mônica, nós não podemos deixar de olhar para a vida de Agostinho, um homem que procura ser tocado pela beleza antiga e tão nova, pelo Deus vivo e verdadeiro, e permite-se ser transformado por inteiro, ser tocado pelo Senhor. Peçamos, portanto, esta graça, que o Senhor nos ajude e nos conceda a oportunidade de ir crescendo na fé. Mãe, você que reza pelo seu filho, pela conversão, para que ele possa encontrar o bom caminho, recorra a Mônica, recorra a Santa Mônica, peça a essa mulher, por intercessão dela, ela tem experiência neste trato. Suplique por sua intercessão em favor de seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.